Elisa, de fato, a ministra Cida estava na fritura já há bastante tempo. Muitos petistas, inclusive, questionavam diante dessa insatisfação que é pública, por que não se trocou ela antes? E atribuem a uma dificuldade de se fazer um cálculo, inclusive de ordem pessoal do presidente Lula, para que essa troca pudesse ser efetuada. Esse cálculo leva em consideração o apreço que o próprio Lula tem e, sobretudo, a primeira-dama Janja, que é muito próxima de Cida Gonçalves. Então, foram meses e meses dessa fritura de todo mundo aqui em Brasília saber da insatisfação, porque é um ministério de forte apelo social, mas que não estava entregando bandeiras novas. A cobrança número 1, mais genérica que a gente pode ter do Palácio do Planalto para os ministérios, sobretudo neste início de ano que o governo vem tentando dar guinadas, é para trazer bandeiras, é para trazer marcas, holofotes. E esse é mais um exemplo de um ministério que não estava conseguindo fazer isso. Assim como outras pastas. A gente teve, por exemplo, o Ministério da Saúde. Tiramos uma figura técnica, que era a ministra Anísia, colocamos uma figura política que já tem ali um tato histórico com a pasta, que é o ministro Alexandre Padilha. Agora, com a vinda da nova ministra, a Márcia, a gente tem um cenário que tem algumas semelhanças, porque ela, de fato, mistura a parte técnica, assim como o Padilha, né? Ele que é médico, foi para o Ministério da Saúde, já tinha ocupado o posto. Ela não ocupou o posto de ministra das Mulheres, mas ela ocupou a pasta do Desenvolvimento Social. Foi número 2 do então ministro Patrus Ananias e depois, com aquela janela eleitoral, ela acabou assumindo por alguns meses a pasta, então foi de fato ministra. Ela é um nome técnico e ela é um quadro qualificado do Partido dos Trabalhadores. Daí ter sido lembrada por já ter ocupado funções na esplanada dos ministérios no então governo Lula II. Então, tem um simbolismo histórico, alguém que sabe fazer política, que traz a técnica e que vai vir com esse peso que o governo espera de conseguir mostrar o que esse ministério está fazendo. Não custa lembrar, Elisa, que é uma queixa constante de que os próprios ministros não sabem o que uns ou os outros estão fazendo dentro da esplanada dos ministérios. Há essa dificuldade de materializar essas conquistas. Então, é um processo de fritura, mas que não muda, por exemplo, se a gente fosse olhar mais amplamente, a questão de trazer mais governabilidade. Essas últimas trocas, elas têm sido ou para apagar incêndios ou para, de fato, fazer mudanças em pontos que já eram território do próprio PT. Elas não mudam o problema de governabilidade do governo Lula, que aí é algo um pouco mais delicado, porque mexe nessa relação com os partidos do Centrão. Então, não dá para chamar ainda de uma reforma ministerial. A gente está tratando de trocas pontuais a partir desses próprios cercadinhos do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, ela vai ter essa missão pela frente de tentar trazer essa vitrine política para esse ministério. O que pesa a favor dela é a técnica, é o fato dela já ter ocupado uma pasta bastante robusta e importante para o governo Lula do ponto de vista social, os contatos com a equipe que já começaram, antes mesmo que ela assumisse, esse termo de posse deve ser assinado hoje, ela já chegou em Brasília e está aguardando ser chamada no período da tarde pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Elisa.